Pode Tudo. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Pode Tudo. Mas por que Pode Tudo? Aqui a gente traz histórias de trajetória que inspiram muitas pessoas e que são histórias simples, como a minha e a sua. E hoje eu tô aqui com o Dr. Bruno Canizares. Ele é ortopedista e traumatologista. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Karen? Prazer recebê-lo aqui hoje. E a gente queria começar esse bate-papo hoje para falar um pouquinho sobre o que você faz hoje e como que é o seu trabalho, tanto na parte das cirurgias quanto com os atletas. Primeiro eu queria agradecer o convite, é um prazer estar aqui com vocês. E eu sou ortopedista, né? Tenho especialização em trauma do esporte e cirurgia de ombro e cotovelo. Eu atuo na área de ortopedia, eu faço tanto atendimento clínico quanto tratamentos cirúrgicos na minha área, com um pouco mais de foco no esporte e nos atletas, mas atendo população em geral mesmo. Legal. Doutor, eu queria focar um pouquinho com você nessa parte das lesões esportivas. E a primeira pergunta que eu queria trazer, que eu acho que é uma coisa que muitas pessoas querem saber, é como que funciona o processo do diagnóstico para lesões esportivas. Porque a gente sempre vê essas pessoas, por exemplo, no futebol se machucando, mas como que funciona depois que acontece essa lesão, o plano de tratamento? Então, toda vez que acontece uma lesão, seja uma dor que aparece mais arrastada, ou então que nem a gente vê na televisão, nos esportes, um evento agudo que inicia a dor, ou algum problema no paciente, todo o diagnóstico ele se inicia com o exame físico, né? Que aí a gente consegue ter uma noção, direcionar um pouco o nosso... aonde está a dor, o que o paciente está sentindo, tem alguns sinais e sintomas que nos direcionam para um caminho do diagnóstico e às vezes até alguns a gente já consegue dar o diagnóstico apenas pelo exame físico, como às vezes uma lesão de ligamento, uma luxação do ombro, a gente já consegue só no exame físico já saber o que está acontecendo. Mas a partir daí a gente precisa de exames de imagem para a gente poder dimensionar o tamanho dessa lesão, o que realmente aconteceu, quais foram as estruturas lesadas, por exemplo, num joelho que rompeu o ligamento, se foi só o ligamento, tem alguma outra estrutura como um menisco associada. Então a gente parte para os exames de imagem para poder definir muito bem tudo que envolve essa lesão aí do paciente. E aí, a partir desse momento que a gente fez o diagnóstico correto, a gente consegue enxergar lesões associadas e tudo o que aconteceu exatamente com o paciente, a gente consegue definir um plano de tratamento. Se vai ser necessário uma cirurgia, qual é essa cirurgia, o que a gente vai fazer, qual a melhor técnica, ou se às vezes também não se precisa da cirurgia, pode ser feito um tratamento com alguns fortalecimentos, repouso, tirar carga. Então, o resultado do exame físico vai definir para a gente todo o planejamento do tratamento, sempre objetivando permitir o retorno ao mesmo nível pré-lesão desse paciente. Legal, doutor. E falando sobre esses tratamentos, esses exames e tecnologias que te ajudam nessa parte das cirurgias, eu queria saber de você se agora nós temos algumas inovações que estão facilitando, né, esse processo, tanto para você como médico, quanto para o paciente que se machucou e está ali naquela fase de tratamento para voltar para o esporte. Então, a medicina ela está sempre se inovando, né? A gente, tanto nas técnicas cirúrgicas, os exames estão ficando cada vez mais modernos, permitindo que a gente enxergue mais coisa, mais detalhadamente. A gente tem trabalhos científicos mostrando a técnica mais adequada, o que uma pequena diferença, às vezes, de posicionamento de um enxerto ou alguma outra coisa em alguma cirurgia faz diferença biomecânica no tratamento. Então, ela está sempre evoluindo. E tem sempre também uma parte que está crescendo muito hoje em dia, a parte de medicina regenerativa, né? Que são desde as infiltrações, tem estudos com células-tronco, PRP, que ainda está tudo em fase experimental ainda, principalmente no Brasil. E a medicina está sempre se inovando para permitir um melhor resultado para os nossos pacientes.
Legal. E trazendo essas ideias, a gente vê que para um atleta ou uma pessoa quando tem essas lesões, eles precisam ter aquele combo de profissionais ajudando eles, né? Como fisioterapeutas, treinadores e os próprios médicos da área. Você acha que como que a pessoa tive a lesão, fiz minha cirurgia, qual que é a primeira coisa que a pessoa precisa fazer? É ir atrás de um fisioterapeuta? Como que funciona normalmente esse próximo passo? Tá. Sempre que o paciente tem a lesão, a primeira coisa que ele tem que fazer é buscar uma maneira de fazer o diagnóstico correto do que aconteceu com ele. Para isso, sempre o atendimento médico é essencial, e sempre que possível buscar um especialista na área. Então, um ortopedista, obviamente, tem vários outros profissionais como fisioterapeutas que conseguem dar um norte para o paciente, orientar, e geralmente eles indicam, procura um ortopedista, vai atrás, porque sempre você só vai conseguir um resultado excepcional no tratamento se você desde o início da lesão, você já buscar, tiver um diagnóstico correto e iniciar o mais precocemente possível esse tratamento. Então, e por isso é tão importante uma relação boa entre os profissionais de diferentes áreas, né? Porque muitas vezes o que acontece muito frequentemente é o paciente já faz um tratamento, um acompanhamento com o fisioterapeuta para a prevenção de lesão, e tem uma conexão mais próxima. Então, assim que ele tem algum problema, ele já procura o fisioterapeuta. E aí, essa relação boa, o fisioterapeuta já vai olhar e falar, realmente você precisa procurar um ortopedista, vai fazer o diagnóstico correto, e aí para poder já iniciar uma prevenção, um tratamento correto e evitar maiores complicações. Eu acho que nessa história dos pacientes, as pessoas quando se machucam ou quando começam a sentir dores, a primeira coisa que pensam é o medo, né? E é o medo de passar no médico e ser alguma coisa. Eu acho que tem muita gente que tem o medo de se eu procurar, eu vou achar. E nessa coisa toda, quando a gente vai no médico, se um médico olha pra você e fala, olha, a gente tem esse tipo de tratamento, mas a gente pode fazer a cirurgia que seria algo mais fácil. Mas a gente vê que muitas pessoas têm muito medo. Isso é algo que é constante? Isso realmente é muito frequente, né? Porque a primeira coisa que acontece é o que você falou exatamente. O paciente às vezes chega lá no consultório e já chega falando, doutor, tem uma dor no joelho, mas não quero operar, hein? Aí eu falo, calma, primeiro a gente tem que ver o que você tem. Eu sigo uma linha que eu gosto, que assim, não fazer uma cirurgia desnecessária ou muito precocemente. Eu sempre gosto de explicar muito bem para o paciente, porque esse medo, ele parte muito de uma falta de conhecimento, muitas vezes. Então, ele não sabe o que não sabe por que muitas vezes precisa operar, qual a consequência dele não operar, o que vai acontecer. Então, a primeira coisa, eu tento acalmar o paciente, falar, vamos uma coisa de cada vez. Primeiro, vamos fazer o diagnóstico, tudo bem. Obviamente, se tiver necessidade, eu vou te explicar. E a decisão é em conjunto. Eu sempre falo ao paciente, você tem tal problema, precisa de uma cirurgia para resolver esse problema. Se a gente não fizer, o que vai acontecer com você? Aí eu explico detalhadamente, a consequência de não operar é essa. Operando, você vai ter essa complicação do pós-operatório, porque eu acho que outra coisa também que dá muito medo é anestesia. Todo mundo morre de medo da anestesia, achando que vai anestesiar e nunca mais vai acordar, o que é extremamente raro. Tá? E o pós-operatório, porque é incômodo, né? Você fazer uma cirurgia, um corte, alguma coisa que você precisa depois, muitas vezes, ficar sem pisar, sente dor, mesmo tomando medicamento para controle. Você sente dor, sente incômodo, fica afastado do trabalho. Então, esse conjunto de coisas que gera o medo no paciente é que ele já chega. Só não quero fazer cirurgia. E aí, para isso, acho que é sempre importante explicar para ele, que nem eu disse, as consequências de não fazer, a complicação, eu sincero com ele como é que vai ser um pós-operatório, quais complicações ele vai ter, qual vai ser a dificuldade no pós-operatório, para também não iludir um paciente e falar, não, a gente opera, você vai ficar ótimo. Só não contou que ele vai ficar 3 meses com dificuldade para mexer o braço até voltar ao normal. Então, isso é sempre importante para tirar o medo dele, porque é normal, quando você está entrando em alguma coisa ou fazendo alguma coisa que não é o seu habitual, que é algo novo para você, a gente tem medo, né? Sim. Então, o mais importante é tentar tirar esse medo dando informação. Sim. Acho que...
Legal. E pegando esse gancho, vamos falar um pouquinho para os atletas que ficam muito preocupados com essa coisa de se machucar. Não só para pessoas, atletas profissionais, pessoas normais mesmo. Como que a gente pode trazer dicas para essas pessoas de como prevenir lesão, de como estar sempre fortalecendo os músculos e manter a atividade física, né? Acho legal você perguntar isso, porque hoje em dia a atividade física ela tá cada vez mais frequente, né? Todo mundo tá fazendo, tá todo mundo participando de provas, seja em qualquer área do esporte, campeonatos de tênis, beach tênis, corridas de rua, todo mundo tentando melhorar a própria marca. E a lesão é algo que sempre assombra as pessoas, né? Todo mundo morre de medo, porque o se lesionar não é só o problema da dor, é que você já cria o hábito, você vai perder seus treinos, vai ficar parado. Hoje em dia a endorfina que a gente libera é quase melhor que a terapia para muitas pessoas. Sem endorfina não consegue. Então, o mais importante é a gente fazer mesmo essa prevenção. Porque se você não fizer a prevenção, você vai acabar tendo uma lesão e você vai ter que parar seu esporte, ficar afastado por um período que seja, dependendo da lesão. Então, o importante é sempre, não importa o esporte que você faça, tem que ter um fortalecimento específico, que muitas pessoas gostam, tipo, não, mas eu só jogo bola, eu só corro, mas se você não fizer um fortalecimento específico para aquela atividade, você vai sobrecarregar a musculatura e você vai predispor lesões, podem ser lesões musculares, lesões no joelho, várias lesões. Então, você tem que sempre fazer um fortalecimento, alongamento adequado das musculaturas, respeitar o próprio corpo, porque não adianta você querer cada vez mais gerar, aumentar a carga de treino, achando que você vai melhorar, porque o descanso ele também é muito importante. Ele faz parte da adaptação do corpo. Então essas são algumas das principais dicas. E principalmente não fazer atividade física sem acompanhamento de um profissional. Porque ele vai corrigir seu movimento, corrigir sua técnica. E aí a técnica correta ela não é feita só para melhorar. Ela é feita para você evitar a lesão, porque fazendo daquele jeito você faz menos força, com menos força você vai ter menos lesão, porque você exige menos da sua musculatura, então é sempre importante isso. Legal, fica a dica, viu, pessoal? Vamos ouvir as dicas do Dr. Bruno, porque é muito importante. Quer fazer seu exercício? Vamos fazer da maneira correta para não perder seus treinos, porque ficou com uma lesão ou porque, tô com dores em lugares que não é normal. Agora eu quero falar com você, doutor, sobre um vídeo que a gente viu esses dias e que provavelmente vocês aí do outro lado vão assistir, que é o vídeo da Dona Maria. Foi muito emocionante e eu queria saber de você como é a sensação de devolver a mobilidade para essa paciente e se isso acontece muito, se existem muitas pessoas que te procuram para isso. O vídeo da Dona Maria realmente é bem legal, assim, a história dela, como ela veio sofrendo e como isso aí foi prejudicando a qualidade de vida e as atividades dela. E geralmente na ortopedia isso é muito frequente, né? Porque a gente trabalha com um aparelho do sistema locomotor. Então, um problema ortopédico, ele se for no membro inferior, ele prejudica o jeito da pessoa andar, prejudica a locomoção, ela começa a não conseguir fazer as atividades do dia a dia que ela gostava de fazer, começa a ficar mais reclusa em casa, isso daí gera vários outros problemas. Membros superiores, a pessoa não consegue muitas vezes levantar o braço, também vai limitando as atividades. E a ortopedia, ela basicamente é restaurar essa possibilidade da pessoa ter uma vida normal, ou mais próximo disso, porque muitas vezes ela já tem uma lesão muito avançada, mas a gente consegue devolver uma qualidade de vida muito boa para o paciente. E ver esse vídeo da Dona Maria, foi que eles me procuraram para ajudar ela, é muito legal, porque ela estava sofrendo demais, e aí a hora que a gente já faz a cirurgia, ela até passou comigo essa semana já para vê-la, ela tá já agora, com menos de um mês de pós-operatório, andando, com a perna reta, super feliz, já colocando um vestidinho mais curto que dá para mostrar a perna. Então, você volta, a gente começa a lidar de novo com a autoestima da pessoa também. Ela começa a volta a fazer. E, basicamente, a medicina, quando a gente idealiza ser médico, nossa profissão, é isso que a gente busca, né? Sempre fazer o bem para o paciente, trazer melhorias para a pessoa. E aí, quando a gente tem esses resultados, como a Dona Maria, como diversos outros pacientes que voltam agradecendo e falando, nossa, retomei, consigo andar de novo, voltei para o meu esporte, consigo pendurar roupa, cozinhar, que as pessoas falam. Então, é gratificante, é isso que
basicamente paga todo o nosso esforço. Sim, é muito importante, às vezes, fazer esse esforço e realmente correr atrás do seu médico, de uma pessoa que possa te ajudar, para realmente, porque é uma coisa que com certeza melhorou muito a autoestima dela, com certeza tornou os dias dela muito, muito melhores e que para você também fica algo muito bom, né, doutor? Não, com certeza. A satisfação profissional e pessoal, quando a gente vê um caso desse, é inestimável, assim, não tem valor para falar uma coisa dessas, é o que a gente sempre busca. Então, são esses casos que dão a satisfação de continuar na profissão cada dia mais e feliz, assim. Bom, doutor, agora para a gente passar aqui pro pessoal, a gente já falou muito sobre você e agora as pessoas têm que ir atrás de você, né, para conhecer o seu trabalho e melhorar a sua qualidade de vida, voltar pro seu esporte. Deixa aqui pra gente onde você atende, conta pra gente um pouco mais disso. Eu atendo em algumas regiões de São Paulo, né, aqui próxima à região do Ibirapuera, Itaim, essa região mais zona sul de São Paulo, tem na região do Tatuapé e também na região de Alphaville e Barueri, ali também eu atendo. Beleza. Então vamos lá, gente. Vamos atrás do Dr. Bruno. Ele vai te ajudar, ele vai te atender e vai fazer um bom plano de tratamento para sua lesão. E é isso, doutor. Você tem mais algum recado pra gente? Queria agradecer novamente o convite, poder compartilhar um pouco da experiência e das coisas com vocês. E só falar mesmo para as pessoas, sempre busque um profissional que vai te orientar, dar informação, conversar com você e não tenha medo de buscar uma melhora para a sua saúde e prevenir as suas lesões. Então é isso, pessoal. Muito obrigada. Sigam também o Pode Tudo, o Workstars Studio, uma produção maravilhosa que a gente vem fazendo com histórias reais para vocês. E é isso. Um beijo e tchau, tchau!